Queridos irmãos e irmãs, depois do nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, nenhum nascimento foi mais importante do que o nascimento da Virgem Maria, que nós estamos celebrando hoje na liturgia. Ouvimos esse início do Evangelho segundo São Mateus, uma genealogia. Quem abre o Novo Testamento e pega o primeiro evangelho que se encontra hoje na organização do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, começa por esse texto que nós acabamos de ouvir. E um leitor precipitado, superficial, pode até desanimar ou até se perguntar para que tantos nomes estranhos, né, que não são da nossa cultura, nomes diferentes. Mas o que nós percebemos é a longa e paciente preparação de Deus para a realização do seu projeto de salvação, do seu plano de amor. A encarnação do Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não foi algo improvisado, mas foi algo longamente preparado e acalentado. Toda a criação deste mundo e do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus foi feita à luz do Verbo, da Palavra de Deus, do Verbo eterno que é Jesus Cristo. Tudo que existe foi feito por meio dele. E nada do que existe foi feito sem Ele. Ele é a luz desta criação. E se o mundo se afastou de Deus pelo pecado, pela desobediência, este Filho de Deus que entra na nossa história, nos dá justamente o caminho da obediência, da reconciliação plena com Deus e entre nós. E por isso, então, esta genealogia mostra como a encarnação do Filho de Deus se dá na história humana concreta. Deus vai chamando pessoas. Ouvimos vários nomes aqui hoje, nesta genealogia. São várias histórias. São histórias de amor. A história de cada ser humano, de cada um de nós. É uma história de amor. Ninguém existe por acaso, por acidente. Mas nós somos chamados à existência e nós somos amados por Deus. Nenhum de nós deve se deixar levar pela tristeza, pelas dificuldades da vida, se deixar abater. Nós somos amados, nós somos queridos por Deus, nós temos uma missão nesse mundo. Se nós não colocarmos obstáculo à ação do Espírito Santo de Deus, Deus vai escrevendo uma história bonita de amor na vida de cada um de nós, em parceria com cada um de nós, com a nossa liberdade que acolhe essa graça de Deus e se abre para responder ao amor com amor. Dentro dessa longa genealogia, como nós acabamos de ouvir, chega um momento em que chega-se a José, esposo de Maria, diz o texto, da qual nasceu Jesus. Não fala que Jesus nasceu de José. José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. E aí se narra como foi o nascimento de Jesus. Maria já é prometida em casamento, mas antes de coabitarem, ela se achou grávida por obra do Espírito Santo. Então, mesmo com essa preparação longa da parte de Deus, chamando várias pessoas, e aqui tem várias histórias bonitas, tem outras histórias mais sofridas, não tão bonitas assim, mas que mostram a misericórdia de Deus. Mas não só houve essa preparação longa, mas houve a necessidade de uma intervenção forte da parte de Deus, obra do Espírito Santo. E foi escolhida justamente uma mulher simples, pobre, de Nazaré, Nossa Senhora, a Virgem Maria, a quem foi enviado o arcanjo São Gabriel, como nós lemos no Evangelho segundo São Lucas. Mas é justamente de Maria
que Jesus vai nascer, mas por obra do Espírito Santo. E ao celebrarmos então hoje o nascimento da Virgem Maria, nós devemos nos alegrar, porque assim como Maria, diz a oração que nós fizemos aqui, é a aurora da salvação, o seu nascimento deve nos trazer paz, né? Paz, porque significa que o projeto de Deus está se cumprindo. Aquela que foi concebida sem pecado, preservada de todo o pecado, nós celebramos dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Então, hoje, 9 meses depois de 8 de dezembro, nós estamos celebrando, 8 de setembro, o nascimento da Virgem Maria. Aquela que foi concebida 9 meses antes, né? Sem qualquer mancha de pecado. Ela que vai ser sempre sim ao projeto de Deus, nasce nesse dia. Esse acontecimento do nascimento de Maria não tem um registro. Nós celebramos assim dentro da tradição litúrgica e espiritual que começou no Oriente e se espalhou também pelo Ocidente. Podem ver que as grandes coisas Deus realiza no silêncio, na pequenez. Toda a vida da Virgem Maria, ela está escondida em Cristo, no mistério do Cristo. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo e, portanto, também a mãe da igreja. A vida de Maria é imersa nesses dois mistérios, o mistério do Cristo e o mistério da igreja. É uma vida de simplicidade, é uma vida de obediência. São poucas as passagens das Sagradas Escrituras, embora fundamentais, densas, cheias de significado salvífico, em que nós encontramos a menção à Virgem Maria, né? Aqui, no Evangelho de Mateus, nessa genealogia, ela aparece no finalzinho da genealogia. Em Marcos, ela aparece na vida pública de Jesus. Em João, também aparece na vida pública de Jesus, nas bodas de Caná, e depois só aos pés da cruz, mas 2 momentos fundamentais, né? Em Lucas, ela aparece mais, né? Sobretudo nos evangelhos da infância, né? Então ela aparece mais porque tudo indica que uma das fontes a que Lucas recorreu foi a própria Virgem Maria, e por isso ele tem mais riqueza de informações sobre a infância de Jesus e relacionados com a Virgem Maria. Mas em todos os evangelhos, o papel de Maria é sempre discreto, é sempre apontando para o Cristo, é sempre voltada para o mistério do Cristo. Isso para nós é um grande ensinamento. São Paulo diz na carta aos Colossenses, olha que Paulo fala de Maria uma única vez, né? Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar aqueles que estão debaixo da lei, para que assim nós recebêssemos um espírito de adoção filial que clama em nós, Abá, Pai, né? Ele resume nesses 3 versículos toda a história da salvação, mencionando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mencionando o projeto de salvação e mencionando uma mulher, né? Nascido de uma mulher. Mas Paulo diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, que a nossa vida está escondida com Cristo, está escondida em Deus, né? E nós vemos que a vida da Virgem Maria está escondida com Cristo em Deus. Paulo diz, então, isso que ele diz na carta aos Colossenses 3:3, sem mencionar a Virgem Maria, nós vemos o que acontece na vida da Virgem Maria, e é um grande ensinamento para nós. É feliz quem abraça essa humildade, a exemplo da Virgem Maria, que é o caminho de santificação. Quem não se coloca numa postura de humildade, de acolhida da palavra de Deus, de obediência, de dar audiência, vai caminhar na direção do pecado, do orgulho, da soberba, né? E vai então abusar da sua liberdade. Mas quem tem uma liberdade que é resposta, coisa posta depois, ou liberdade responsorial, como nós temos na liturgia o salmo cantado ou lido, que é responsorial, que é resposta àquela leitura, quem não caminha nessa direção, que é uma direção de humildade, vai caminhar na direção da pretensão, da arrogância e, portanto, vai cair no pecado. A Virgem Maria nos ensina, então, essa vida escondida. O seu nascimento não foi anunciado,
né? Não temos um registro, nem nas Sagradas Escrituras, nenhum lugar da Bíblia conta o nascimento de Jesus, de Maria, né? De Jesus sim, de Maria não, né? O de Jesus foi simples também, não foi conhecido pelas grandes autoridades. O de Maria está mais escondido ainda, não é? Mas a tradição então celebra esse nascimento, provavelmente nasceu em Jerusalém, né? Esse nascimento é narrado só nos evangelhos apócrifos, né? Então de Joaquim e de Ana, né? E então nós queremos hoje nos alegrar com essa que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus que entrou neste mundo e, portanto, também a mãe da igreja, aquela que vela por todos os discípulos de Jesus, por todos os filhos e filhas de Deus que querem seguir Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que também nós, trilhando esse caminho da humildade, da obediência, da fé, da confiança, sigamos a Jesus e tenhamos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.